Olá, queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos, na nossa aula de literatura, iniciar o capítulo 3, que trata do tema O Cordel, né? O poema O Cordel. Né? Na apostila de todos os textos, nós iniciaremos com O Cordel, como eu irei mostrar aqui para vocês, né? Então aqui, o gênero em foco no capítulo 3 é esse tipo de poema. Nós já estamos trabalhando com o poema, né, há algum tempo, diferenciando aí o que é poema do que é poesia, né? E agora, para vocês conseguirem fazer as atividades, eu preparei um material complementar. Mais para frente, vocês vão precisar desse material para que vocês consigam compreender melhor as características e também para poder escrever o cordel de vocês. Então aqui é somente para leitura, né? Eu vou ler aqui com vocês, depois vocês podem imprimir para vocês guardarem esse material, que será de muita importância. Bom, aqui o cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas, certo? Esses textos, eles são rimados, geralmente eles são impressos em folhetos e pendurados em cordas, daí o nome cordel, né? Porque antigamente esses textos, esses poemas, eles eram feitos e colocados pendurados em cordas e também eram vendidos em feiras livres. Esse tipo de arte costuma trazer temas regionais, personagens locais, lendas folclóricas, além de questões sociais. Abaixo nós temos um trechinho do cordel de um dos poetas mais conhecidos desse gênero, que é o Patativa do Assaré. Por que um trecho? Porque o cordel ele costuma ser um poema muito longo, certo? Bem extenso ele costuma ser. Aí aqui eu vou ler para vocês um trechinho desse poema, desse cordel. Vocês vão observar que a linguagem, ela é uma linguagem do sertanejo, ela tem traços de oralidade, né? Porque nós não vimos que a linguagem, o que cada um traz dentro de si, a vivência de cada um, a realidade de cada um, né? A língua, ela é uniforme, já a linguagem não é. Então nós vamos observar aqui no cordel essa linguagem que ela vai ser bem diferente da nossa, por conta de vários aspectos, região onde mora, escolaridade. Então vamos lá. Sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé, de algum menestrê ou errante cantor. Quem vive vagando com sua viola, cantando pachola, percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito, e às vezes recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Então aqui vocês vão observar muitos traços da oralidade, da linguagem desse sertanejo, e trazendo aí características do cordel, certo? Um cordelista muito famoso nos dias atuais é o Braulio Bessa, né? Há muitos cordéis hoje, até no YouTube, para quem tiver interesse em conhecer mais, coloquem lá cordéis Braulio Bessa, são muito bonitos, vale muito a pena. Então aqui, gente, esse poema do Patativa do Assaré, ele retrata o trabalhador da roça, o homem simples do campo, através do quê? Através da sua linguagem, da sua escolha de palavras. Não há concordância de número, vocês observaram ali, há palavras em singular, depois no plural, há próprias abreviações, né, de palavras, não estão no nível culto, né, na norma padrão. Então o autor Antônio Gonçalves da Silva, que ficou conhecido por Patativa do Assaré, ele nasceu no sertão do Ceará em 1909. Filho de camponeses, Patativa sempre trabalhou na lida do campo e estudou
poucos anos, na verdade, só mesmo o suficiente para ser alfabetizado. Ele começou a fazer poemas de cordel por volta dos 12 anos e mesmo com o reconhecimento, ele nunca deixou de trabalhar na terra. Mesmo depois que suas obras ficaram conhecidas, ele não deixou as suas raízes. Nesse cordel, Patativa, então, descreve seu modo de viver, fazendo um paralelo com a vida de tantos brasileiros, homens e mulheres, filhos do sertão e trabalhadores rurais. Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características a linguagem coloquial, como nós observamos, o uso de humor, ironia e sarcasmo, e temas diversos, gente, podem estar presentes. Folclore brasileiro, pode ser tema religioso, profano, político, episódios históricos, realidade social. Obrigatoriamente o cordel precisa ter rima, métrica e traços de oralidade, né? Senão ele não é cordel. Métrica, gente, é aquela contagem das sílabas poéticas, certo? Ele precisa ter essa métrica em todos os seus versos. Tudo bem? Bom, a estrutura de cordel, os poemas eles seguem as regras de métrica e rima inescapáveis. Então tem que rimar e tem que ter métrica. Sem elas, não se faz um cordel. Então, não é tão simples assim. Às vezes a gente lê, não imagina o trabalho que tem por trás de um texto como esse. Seguem abaixo alguns dos modelos possíveis. Então, nós podemos fazer um cordel em sextilha. O que é sextilha? Ele é escrito em forma de sextilha, ou seja, estrofe de 6 versos, certo? Com versos de 7 sílabas poéticas. Sílabas poéticas são aquelas que você conta de acordo com a sua pronúncia, que ela diferencia-se da sílaba gramatical. Obrigatoriamente, o segundo, o quarto e o sexto versos, eles devem rimar entre si. Então, quando você escreve lá os versos, você fez a estrofe, obrigatoriamente o segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. Para exemplificar, eu coloquei aqui para vocês um trechinho, uma estrofe do Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende, que é um dos cordéis mais lidos até hoje. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui uma estrofe de 6 versos. Então, vamos observar se confere mesmo, se o segundo e o quarto e o sexto eles rimam. Olha só. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, olha só, gente, o segundo, misterioso, rima com o quarto, corajoso, que rima com o sexto, orgulhoso. Então, aqui nós temos a estrutura de cordel em sextilha, que são 6 versos, onde o segundo, o quarto e o sexto verso, eles rimam, certo? Ó, vamos ver quantas sílabas poéticas tem. Eu vou contar uma história, certo? Ó, eu vou contar uma história, certo? Então, aí, gente, ele vai ter eu vou contar uma história, ele vai ter 7 sílabas poéticas, porque a última é fraca, você não conta. De um pavão misterioso, ó, de um pavão misterioso, a última você não conta porque ela é fraca. Todo ele vai ter 7 sílabas poéticas. Aí nós vamos para um outro tipo de estrutura que é em setilha, que são estrofes de 7 versos. O de cima, sextilha, são estrofes de 6 versos. Aqui nós temos a setilha, que são estrofes de 7 versos, certo? E eles têm a seguinte rima: o segundo, o quarto e o sétimo, eles rimam entre si. E o quinto e o sexto tem uma segunda rima entre si. Então, ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado, mas também é uma possibilidade. Nós vamos ver aí um exemplo das Coisas do Meu Sertão, de Zé Bezerra de Carvalho. Olha lá. Já falei de saudade, tristeza e ingratidão, de amor e de prazer e cantei de emoção. Quero agora cantar e também quero falar das coisas do meu sertão. Então, olha só, gente, o primeiro ele não rima. A gente vai ver ali que vai rimar. O segundo, que é ingratidão, que rima com emoção, depois rima com sertão, que é o segundo, o quarto e o sétimo.
E aí vocês também vão observar que o quarto e o sétimo verso rimam entre si, né? O quinto e o sexto tem uma segunda rima. Olha lá, quero agora cantar e também quero falar. Então, o quinto e o sexto, eles também têm uma rima. Então, também é uma possibilidade. Há outras, mas aí eu coloquei essas duas para iniciar o estudo dos cordéis, para que não fique muito complicado para vocês, tá? E aí, no capítulo 3, vocês terão justamente isso, esse trabalho com esse gênero em foco, onde vocês lerão aqui, né, a página 36, e após a leitura, vocês farão as atividades da página 37, que é a interpretação, 38 e 39, ok? E aí a produção que vai vir no Agora é a Sua Vez, eu vou deixar para a próxima aula, certo? Então, gente, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Por enquanto, vocês ainda não vão fazer a produção. Eu só fiz essa videoaula para explicar um pouquinho do cordel. E se vocês tiverem alguma dificuldade na interpretação, podem me mandar no grupo perguntas ou no privado. Estou à disposição de vocês. Tudo bem? Fiquem com Deus e um beijo no coração.